Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Direito ao Ponto. Hoje nós temos um convidado especial para falar de um tema recorrente entre a população, né? Bem-vindo, doutor Guilherme. Obrigado, Marcela. Oi, Iris, tudo bom? Sou Guilherme, cirurgião bariátrico, Guilherme da Conte, cirurgião bariátrico. Trabalho já há alguns anos, voltei em 2016 aqui para Recife para trabalhar nessa área de cirurgia, tanto bariátrica para emagrecimento, quanto também cirurgia revisional e alguns outros tipos de cirurgia digestiva, e conversar um pouquinho com vocês aí sobre isso. Eu adorei agora que o senhor falou do emagrecimento, porque eu já ia perguntar... Senhor, ele é novo. Mas é porque é uma questão de respeito. Pode ser você. Pode ser você. Agora estou autorizada. Veja, o que eu ia perguntar, duas coisas. Uma, tipo, o que de fato é a bariátrica, né? E a questão disso que, tipo, eu vejo... Tem os dois lados, eu consigo perceber. Um é de parte da população que fala que tem o medo e a resistência de fazer a bariátrica, mesmo sendo recomendado. E outra que é tipo assim, menina, eu vou fazer dieta não, eu vou ali fazer uma bariátrica. Como se fosse ali engorda, fazer, né? E resolver a vida inteira dela, né? Assim, tipo, engordei aqui, sei lá, 20 quilos, eu vou ali fazer. Só que existe, obviamente, né, a indicação para cada caso concreto. Isso é interessante, Marcelo, que eu acho que muito mais amplo do que só a bariátrica, eu acho que é de forma geral na medicina. Você tem isso hoje em dia, desde do pessoal de cirurgia plástica, as pessoas estão banalizando muito a questão de cirurgia. Vai fazer uma lipoaspiração como se fosse ir no shopping. Beber água. Exatamente, beber água, ir no shopping, o que quer que seja. E para a bariátrica a mesma coisa. Tem muito a ver também a questão da bariátrica com a própria cirurgia plástica também, porque os dois você vai ter casos de pacientes que estão procurando muito, não só doenças físicas, mas também a estética e mudanças de aspectos de vida, mudanças de vida de uma forma geral. Então tem uma similaridade muito grande nisso daí e também o comportamento dos pacientes em relação a isso. Porque tanto na bariátrica quanto em outros tipos de situações desse tipo de cirurgias e etc., acontece do paciente ele tá banalizando, tem aquele que acha que é uma coisa fácil demais ser feita e tem aquele que acha também que é uma coisa muito difícil, que é uma coisa do outro mundo, ou até os preconceitos que existem a respeito daquilo por uma questão antiga, das pessoas acharem que a cirurgia é muito difícil, a cirurgia é muito ruim, é tudo muito complicado, os resultados vão ser muito ruins também, quando na verdade é uma série de mitos que a gente tem que acabar tendo que desfazer. No campo, assim, da cirurgia no geral, ela é uma cirurgia mais perigosa, por exemplo, que uma lipo, ou ela está ali no mesmo risco inerente do procedimento? A gente tem uma gradação de cirurgias, né? Você tem desde cirurgias de pequeno porte, como são na minha especialidade, por exemplo, cirurgia digestiva, são cirurgias de hérnia, até cirurgias de grande porte, que a maior do trato gastrointestinal seria realmente transplantes e a cirurgia bariátrica, pelo grau de dificuldade que existe da cirurgia. Não quer dizer que elas hoje sejam mais invasivas do que eram no passado. Ou mais mortais, não? Pois não. A taxa, inclusive, diminuiu muito pelo fato de você ter mudado vias de acesso para isso. Então você tinha situações no passado que você tinha as cirurgias bariátricas como cirurgias que tinham alta taxa de mortalidade, muito nível de complicação, muito tipo de alteração a longo prazo, e que hoje em dia a gente não tem mais isso, porque as cirurgias mudaram, as técnicas mudaram, está tudo muito menos invasivo, surgiu a cirurgia por vídeo, laparoscopia, a cirurgia por robô, diferente do passado que era aqueles cortes imensos na barriga que iam de um lado ao outro. Eu me lembro que o pessoal ficava com a cicatriz vertical, né? Era no passado. Exatamente. Teve a vertical. Antes da vertical tinha ainda o V invertido, que os pacientes chamavam, que o nome médico é subcostal bilateral. Que você tinha um V aqui na barriga que ele fazia isso daqui. E era para bariátrica. Para bariátrica. Imaginava-se no passado que quando a mulher emagrecesse, você conseguia com esse V colocar abaixo do seio e esconder um pouco a cicatriz de tão grande que era. E aí depois veio a vertical, que é essa que você lembra, e hoje em dia você faz por videolaparoscopia, faz por robô também, que é a técnica mais moderna que chegou. Apesar que no Brasil é uma coisa que as pessoas estranham até. A maior parte das cirurgias até hoje são feitas de forma aberta. Ainda são os cortes grandes. Então você tem cirurgias que muita gente... Cirurgia de vesícula, por exemplo, que é uma cirurgia que muita gente imagina que é só feita por videolaparoscopia. São os furinhos na barriga. Aqui em Recife todo mundo já chega, é o furinho. Você vai às vezes em cidades próximas, daqui até capitais, sem citar nomes para não ficar com raiva, mas em outras capitais que você tem a cirurgia feita de forma aberta ainda. Então muito diferente do que
é não muito diferente do que era no passado, né? Diferente da realidade de Recife, que é uma realidade igual a de São Paulo, de Brasília, grandes cidades, você tem um número maior de cirurgias por vídeo. E quando fala na vídeo, as duas técnicas principais, bypass e sleeve, né? As duas podem ser por vídeo? Todas as técnicas hoje em dia podem. Poucas cirurgias hoje em dia do abdômen que você não faz por vídeo cirurgia ou por robô. A grande maioria você consegue. Hoje em dia são transplantes, TBB, que ninguém vai tirar bebê por vídeo cirurgia. Mas... Meu Deus. Pois Eu agora fiquei pensando aqui. Pois é, você tirar. Nossa. Mas tem várias outras hoje em dia. A grande maioria você faz por vídeo cirurgia. Até cirurgias de muito grande porte, como você estava citando aí da cirurgia bariátrica. Entendi. Vê, essa questão dos mitos, né? É inquestionável que há. Inclusive, a gente tem, como o senhor falou... O senhor de novo. Você falou. Tu tem quantos anos, doutor Guilherme? 37. Calma, peraí, não pergunta já não. Quer dizer, Marquinhos tem poucos anos a mais. Marquinhos tem uns 10 anos a mais. Vai, Eu tenho 27. Porque é melhor. Senhor. Não. Tem que me acostumar também. Ô, E saber gente. que é estranho isso desde a faculdade. Quando eu saí, você sai da faculdade e você está sendo tratado lá como estudante e tal. E de repente, no dia seguinte, quando eu saí, no dia seguinte não, estou exagerando, mas uma semana depois eu estava lá com o CRM e fui trabalhar. E todo mundo, senhor, 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 e ficava parado. Quem é esse senhor? Quem é essa Pois pessoa? Você não sabe nem lidar como Perdão, responder. mas Nossa, ela é muito nova. Eu tô brincando com ela. Assim, que pra ela é senhor, mas porque ela tem 26. Eu tenho 27. 27. Eu falei 27 no outro episódio passado. E ainda 10 foi. anos de diferença, tá vendo? Mas Não, gente, tá tudo certo. Mas voltando. Que eu tava falando da questão dos mitos, né? Tipo, é inquestionável a questão de que, sim, no decorrer, né, a medicina evolui, há novas técnicas e quebram, né, essas chances de mortalidade, da questão do dar errado. E aí, acontece que fica muito marcante, né, na população, e como essa população vai sendo evoluída e ainda escutando aquilo ali. Então, assim, se a gente pudesse elencar, sei lá, 2 mitos que ainda existe, que ainda é muito forte, o que é que a gente poderia dizer? Em primeiro lugar, as pessoas têm muito medo de fazer a cirurgia e ficar com cara de caveira. É o que eu mais ouço no consultório. Eu não quero fazer porque eu vou ficar com cara de caveira. Porque a desidratação e a desnutrição, elas deixam a pessoa com um aspecto que realmente lembra uma caveira. Eu tô passada. Pois é, que é você ficar essa região daqui do lado, que a gente chama de região temporal, ela ficar mais para dentro. Vai imaginando aí é difícil imaginar uma caveira, mas você tem essa região vai mais para dentro. Os olhos, eles ficarem mais encovados, mais para dentro também. Então dá aquela impressão, como não tem um globo ocular num crânio, então você fica vendo aquilo ali, essa região aqui de baixo do pescoço, ele fica mais para dentro também. Então tem estigmas de desidratação e desnutrição que as pessoas têm muito ainda. Mas isso tem uma época muito passada. Eu lá na clínica, para vocês terem uma ideia, a gente inventou uma pipoca proteica que na época, há 5 anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, 2017, não existia no mercado nenhum produto com mais do que 7,5 gramas de proteína. Isso não existia. E com o passar do tempo, você foi tendo uma melhora dos produtos e uma qualidade melhor de todos os produtos. E aí começou-se a ter produtos com uma quantidade muito maior de proteína. E você também tem melhores resultados a longo prazo. Então a gente meio que descartou um pouco, a gente ainda vende só lá na clínica, mas não vende mais para lugar nenhum, porque 15 gramas de proteína você encontra hoje em qualquer coisa, desde... E o Pro? Todo. E o Pro chega a ter 25 gramas de proteína. Então você teve uma melhora muito grande, então desmistificou um pouco isso já nos pacientes. O paciente ele ter uma dificuldade maior de emagrecer com saúde. Então essa questão da cara de doente, de caveira, mudou um pouco. E a segunda coisa em relação à cirurgia, volta um pouco para o que eles tinham falado. Do medo que as pessoas têm de é uma cirurgia de muito grande porte que todo mundo vai morrer. Então hoje a taxa de mortalidade é de 0,03%. Eu falava embolia, né? Que Pois é, muito risco... tromboembolismo pulmonar e também embolia, tanto de pulmão quanto de coração, que é o infarto. Na faculdade tem colega, acho que tem uns 2 colegas que fizeram amanhã. Tu sabe que isso não vai dar certo, né? Pode ter uma embolia, tem que usar o Clexane, não sei o que. Eu ficava, sério, é perigoso assim, né? As pessoas têm muito essa visão do passado, que realmente estava se aprendendo. Você tem um histórico na medicina, que é um histórico muito longo de cirurgia. Você tem cirurgia já que as pessoas tentam fazer muito antes da Idade Média, ainda na época de Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás, já se tentava alguns tipos de cirurgias, os gregos também, os egípcios também. Então, cirurgia tem um histórico muito longo na humanidade. Agora, a cirurgia bariátrica é muito recente.
recente, é uma coisa que começou ali na década de 70, meio da década de 70, então a gente não tem um longo prazo para poder falar comparando com outras cirurgias que têm 300, 500 ou 1000 anos. Então a gente tem muita variação e as pessoas ainda têm muito medo disso, então fica muito aquele histórico, aquele estereótipo de que a pessoa vai ficar com cara de doente, ou então ela pode morrer depois da cirurgia, quando hoje não é a realidade que a gente tem na prática. E assim, essa questão também da equipe multidisciplinar, né, que muito se fala em vários aspectos hoje em dia, né, da medicina, a gente, assim, é correto afirmar que realmente não depende só da bariátrica, digamos assim. Você não vai lá, como você vai no shopping, compra uma blusa e resolveu a sua vida. Você não vai lá, não vai fazer a bariátrica, mas também depende de você. É assim? Sim. Tem um ponto, eu saliento muito lá na clínica, tanto o pré-operatório, quanto o pós-operatório, quanto o intraoperatório. As pessoas muitas vezes imaginam que só o ato cirúrgico é importante, quando na verdade a gente tem todo um caminho a ser seguido, que vem a importância de todas essas etapas. A equipe multidisciplinar ela vai estar presente desde o pré-operatório, quando vai estar sendo preparados os exames, e as pessoas muitas vezes elas não conseguem ter o discernimento de o que é importante no pós-operatório para ser realizado. Isso aí a gente tem que puxar muito todos esses profissionais, que vai interferir muito na melhora, na qualidade que o paciente ele vai ter da cirurgia. O meu endoscopista lá da clínica, ele deu uma definição uma vez para uma paciente que eu achei perfeito em relação a esse tipo de cirurgia que a gente precisa de muitos profissionais. Ele estava atendendo uma paciente que eu operei, que ela é do Conservatório Pernambucano, e aí ela dizendo que tinha muito medo da cirurgia por causa disso que ele estava falando, de que ia morrer, que ia ficar com cara de doente, que ia ficar isso, aquilo e etc. E dizendo para ele fez, é o seguinte, se eu lhe der um trompete para você tocar, você toca bem? E ela fez, consigo. Mas se você não quiser fazer nada com ele, você também não faz nada com ele, vai ficar uma porcaria. Ele vai se estragar e etc. Ela fez, a cirurgia vai ser o trompete. Se você quiser tocar ele bem, você toca muito bem e ela vai dar certo. Se você não quiser fazer nada, ou se você tocar muito mal, aquilo ali vai dar errado também, você vai querer jogar fora. Então depende muito mais do paciente e da motivação que o paciente tem, do que propriamente de você botar todo o peso em cima da cirurgia, ou do próprio cirurgião, ou até da equipe multiprofissional. Agora, a equipe é fundamental. Você vai ter diversos profissionais que têm que estar envolvidos no processo, porque somente o cirurgião, ou somente o nutricionista, ou somente o psicólogo não vão dar conta. Então, a gente precisa de cardiologista, vai precisar de todos os profissionais possíveis, principalmente que é uma cirurgia que tem todo um caminho a ser seguido a longo prazo dele. E é isso que a gente tem que analisar muito bem. E vai entrar tudo, tanto no pré quanto no pós-operatório, diversos profissionais. Muitas vezes até a parte dos advogados também, em relação a isso. Porque hoje a gente tem um grande problema, que é a questão que sempre está sendo discutido por vocês, o rol da ANS, etc., para uma série de cirurgias. E é engraçado isso, viu, doutor Guilherme? Porque muitas vezes a alegação da operadora é que é uma doença pré-existente. Só que eu acho que, assim, veja, aqui eu falo abertamente, né? E Marcela sabe que Marcela fica nervosa, mas eu vou falando tudo. Eu tenho um pouco de medo. Ela tem um pouco de medo. Veja, eu já sou uma pessoa super sincera, eu não tô nem aí. Você tá gravando, é quinta pessoa, eu não tô nem aí. E tem um mito, assim, em relação à gordura. Eu me lembro, veja, agora eu perdi 10 quilos. Eu usei o Ozempic 2 meses, depois eu mantive... Minto, eu usei o Ozempic 2 meses. Ano passado, reganhei tudo. Eu perdi 8 quilos em 2 meses, foi muito bom, reganhei tudo. Esse ano, em janeiro, eu voltei a usar o Ozempic, perdi de novo, acho que 6 quilos em 2 meses. E continuei perdendo, porque nesse ano, 2022, eu tive uma mudança de hábito, né? Então, fui pra academia, acompanhei nutricionista, endócrino, enfim, fiz um trabalho bom. Ano passado eu usei por conta própria. Mas eu acho que... Não recomendo, né? Não Doutor, recomendo. Pode dizer. Não recomendo, mas escuta bem como eu vou dizer. Muito ideal. Assim, pelo amor de Deus. Ou nada do não, ideal. Mas esse não é o ponto. Assim, o que eu acho é que existe um mito, assim, em relação a estar gordinho. Eu tava um pouco gordinha. Eu não tava obesa, eu nunca fui obesa, tu sabe, nunca fui obesa. Mas existe um mito que a pessoa tá gordinha, a pessoa, vai resolver. Bicho, que eu quero resolver, porque eu tô com 4 quilos a mais, 5 quilos a mais.
Eu acho que tem um ponto interessante disso aí, Iris, que é o seguinte. Para a mulher, normalmente é muito mais difícil essa avaliação de peso do que em relação ao homem. Socialmente, o homem que está com sobrepeso ou obesidade, ele é muito mais aceito do que a mulher é. Já parte desse pressuposto. Já parte isso aí, tanto da parte dos próprios homens, como também das próprias mulheres. As outras mulheres já se cobram mais em torno a amigas, ou até parentes, ou até mãe com filha. Então, eu recebo muito isso lá na clínica, que é um primeiro ponto que eu digo ao paciente. Você está querendo, tem 3 questionamentos que eu mando o paciente se fazer. O primeiro questionamento é: você quer se tratar? Porque você sabe, não adianta pegar um alcoólatra e colocar ele numa clínica de reabilitação se ele não quer se tratar do alcoolismo dele. Quando ele sair, ele vai beber. Então não vai dar certo aquele tratamento. A mesma coisa vai para a obesidade, ou para sobrepeso, ou para o que é que seja. Tem que partir da pessoa querer. Então muitas vezes a pessoa está satisfeita com o peso que ela está. Eu não estou, eu estou acima do peso, seja com sobrepeso, com obesidade, o que é que seja mais. Não tenho nenhuma doença, não estou com limitação de capacidade, não estou com nada, então por que é que eu vou me submeter a uma coisa que não tem? Então muitas vezes é muito empurrado pelo outro paciente, ou pelo familiar e etc. Então, a primeira coisa é tem que querer, tem que partir do paciente, isso daí que é o que você estava falando. O segundo é o planejamento, é poder se operar. Nem todo mundo que quer fazer alguma coisa vai poder fazer aquilo ali. Eu já tive um monte de paciente que chegou para mim: Guilherme, eu quero muito fazer a cirurgia bariátrica. Teve um que estava com 3 meses de gestação. E aí eu falei: você não pode, você pode querer o quanto for, mas não vai poder nisso. E terceira, você vai ter que estar confiando nos profissionais que você está fazendo o acompanhamento. Eu acho que muito disso, de muitas pessoas aqui no Brasil, buscarem o autotratamento, que é o que você fez. Eu fiz ano passado, que o autotratamento é muito pela falta de confiança que tem com muitos profissionais. Você vai para o médico que ele não olha na sua cara, você vai para o nutricionista que não se preocupa com a dieta que ela está passando para você, ela está fazendo aquilo já todo tabelado, padronizado, o que é que tem que fazer. É o psicólogo que não ouve, está botando um volume imenso de pacientes para serem atendidos no mesmo dia, sem dar atenção. Então, essa falta de confiança nos profissionais faz com que muitas vezes o paciente ele se autotrate, que era o que aconteceu no passado com antibiótico. Antibiótico hoje em dia só se compra com receita, mas sei lá, eu sou 10 anos mais velho do que Marcela. Que Marcela então, eu lembro disso, tá? Eu sou de uma época ainda que você comprava antibiótico sem ter receita. Rifocina, o pessoal pegava rifocina, mertiolate e botava lá na Eu era pele, cardiopata, né? Porque agora foi reduzido, né? Eu tenho um prolapso de válvula pequeno. E o último exame que eu fiz, eu não sou mais cardiopata, tá? Eu nem falei isso. Eu não sou, mas enfim. Aí toda vez que eu ia restaurar um dente, fazer uma limpeza, qualquer coisa. Eu falo, mesmo não sendo. Vamos fazer uma profilaxia, não sei o quê. E eu ia na farmácia, com 18 anos, eu comprava um antibiótico pra tomar 4 amoxicilina no mesmo dia. Pois é. Sozinha, sem uma prescrição de ninguém. Hoje em dia você não faz mais isso porque o autotratamento, você tenta barrar de toda forma o autotratamento, mas é muito pela falta de confiança que as pessoas têm nos profissionais. Então, como é que eu vou confiar numa pessoa para me indicar uma cirurgia ou me indicar um tratamento se a pessoa nem olha para mim? Se a pessoa nem tem nenhum tipo de vínculo, de vinculação, a gente chama de medicina de rapport. Não ter o rapport que é eu conversar com a outra pessoa. Eu falo sempre que é um serviço robotizado, né? Não há mais espaço. As pessoas não aguentam mais. Mas eu acho que vai para tudo, né? A economia hoje em dia vai botando para isso, porque você tem que ter... Você manter uma clínica hoje em dia é uma coisa extremamente... Eu estava brincando semana passada com uma paciente que um dos arrependimentos que eu tive ultimamente foi ter uma clínica com uma estrutura grande, com tudo. Porque você tem um trabalho muito grande e você vai sendo... engolido pelo sistema, entendeu? O sistema deixa você completamente de mãos atadas e você muitas vezes você vai tendo que encontrar saídas no meio do caminho para você não diminuir o tipo de atendimento, a qualidade do atendimento e etc. Porque sai tudo muito caro, tudo aumentando e fica complicado a longo prazo você manter. Eu vou fazer uma pergunta difícil. Chega muito paciente querendo a bariátrica sem nenhuma indicação, porque eu sei que tem outras indicações, né? Fala aí, doutor Guilherme, quais são as indicações além do peso? Porque tem pessoas de sobrepeso que também podem fazer, né? Veja, o critério para a bariátrica especificamente, você divide, todo ser humano você vai dividir ele no IMC, certo? Que é o índice de massa corpórea. O que é que acontece? Por que índice de massa corpórea primeiro? É o pior dos mundos para você utilizar para dizer se alguém está com obesidade ou não. Porque ele não reflete o que é que a pessoa tem. Por que é utilizado, então, se é uma coisa tão ruim? Toda vez que eu olho, eu fico achando que eu estou muito longe. E aí, por que é que o índice de massa corpórea é tão ruim? Porque ele não identifica se a pessoa realmente está com obesidade ou não. Uma pessoa pode estar com IMC de 32 e aquilo ali ser de musculatura e a pessoa ser halterofilista. E ele não é considerado obesidade grau 1, apesar de estar no índice de massa corpórea assim. Mas por que é utilizado então? Porque você precisa, para calcular ele, precisa somente de uma balança e de uma fita métrica para ver a altura da pessoa. Isso você pode utilizar no mundo inteiro, em qualquer país, seja no Azerbaijão, seja na Zâmbia ou aqui no Brasil.
Entendeu? É diferente. Se dissesse, Guilherme, qual é a melhor coisa para o padrão ouro, qual é a melhor coisa que você tem para poder dizer se uma pessoa está com obesidade ou não? É uma bioimpedanciometria. Tá certo? A melhor coisa. Só que tem países do mundo que não tem bioimpedanciometria. Tá certo? Então não tem como a gente cobrar uma coisa dessa. É bizarro, né? Assim, é bizarro. Uma coisa que a gente encontra em É. academia aqui no Brasil para fazer. E tem países inteiros que não tem. Então não tem como você cobrar que no mundo uma política de saúde global, no mundo inteiro, seja utilizada a mesma coisa. Então o que dá é o IMC. Por isso que é o que a gente usa. Então o critério utilizado para a cirurgia hoje é a partir do IMC. Entre 20 e 25 é o IMC de normalidade aqui no Brasil. É diferente do Japão, por exemplo, que é de 18 a mais o IMC. É a população mais magra. Arrochado, viu? É um padrão um pouco difícil, né? Pois é. Então, Tu deve estar tendo, amigo. Tá magrinha. então 20 a Quando 25. eu tô aí. O de sobrepeso de 25 a 30 de IMC. Até aí não se pode utilizar a cirurgia. Você pode utilizar outros métodos. Tem balão gástrico, tem várias outras coisas que pode se utilizar, medicações e etc. A partir de 30 de IMC, você tem os índices de obesidade. Mas você vai ter critérios também para a cirurgia bariátrica. Entre 30 e 35, o paciente ele pode fazer cirurgia metabólica, que é uma cirurgia voltada mais para hipertensão, para diabetes, se ele tem essas doenças de forma descontrolada. Toma 2, 3, 4 medicações e a doença não está sob controle. Acima de 35 de IMC, entre 35 e 40 de IMC, é a obesidade grau 2. O paciente ele pode fazer a cirurgia bariátrica desde que ele tenha alguma doença associada. Gordura no fígado, triglicerídeo alto, colesterol alto, a própria diabetes, a hipertensão, até depressão entra nessa, é uma lista imensa de doenças. E acima de 40 de IMC, qualquer pessoa que tenha esse peso acima de 40, esse IMC acima de 40, ele pode realizar a cirurgia bariátrica. Não precisa ter nenhuma doença associada. Por que isso? Que é o que todo paciente já pergunta. Por que é que acima de 40 pode? Porque os estudos mostram que essas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em reduzir de peso sozinhas. Elas mesmo com medicações e etc, uma minoria que consegue chegar a um grau de normalidade, mesmo fazendo dieta adequada, exercício físico e etc. Então já pode entrar para a cirurgia. Então a cirurgia é muito mais um critério mais objetivo. Agora acontece muito o que você está dizendo, pessoas não têm a menor indicação e já chegam dizendo, estou certo e quero fazer a bariátrica, quero saber o que é que eu posso fazer aqui. Aí vai ser uma conversa. A conversa para você tentar tirar da cabeça da pessoa a bariátrica. Vai ter, no final das contas, vai ser isso. O que acontece de gente, mas eu não quero fazer pelo plano de saúde, eu quero pagar particular. Particular faz e não dá para fazer. Você tem que colocar dentro dos critérios, senão você acaba tendo um grande problema no futuro, seja problemas legais, quanto problemas também de problemas éticos e etc. A gente fala muito aqui que a gente, né, já tem, assim, uma repercussão que, às vezes, a gente olha igual, fazendo analogia, né, de medicina e direito. Tem cliente também da gente que não tem o direito e fica insistindo ali pra gente. E a gente diz, tipo, não vale a pena. E às vezes a gente tô pagando, eu quero fazer isso, mas... Pode ser o que for, qual é o Pix e tal. Gente... Vê só, não dá, inclusive porque pra gente também, a gente já tem uma bagagem que não vale a pena o nosso nome, né, assim, o que a gente já construiu vir à tona por uma questão que inclusive a gente sabe que não vai dar certo, né, então... Tudo tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não vão. E aí é Mas preciso sabia que dizer. eu acho isso muito ligado à região da gente aqui. Eu acho que a gente tem, talvez por uma questão econômica, de lá no interior, você tem áreas que o pessoal tem acesso a muito dinheiro, como, por exemplo, trabalhar com sulanca, trabalhar com coisas desse tipo, que é uma realidade muito de Pernambuco. E as pessoas não têm tanto contato com o plano de saúde, então muitas vezes imagina-se que o ato de você estar pagando na medicina, você vai ter algum privilégio que você não teria se você tivesse com plano de saúde, por exemplo. E que na realidade não tem. Na medicina não tem. Eu acho no direito a mesma coisa. Você não vai ter benefícios porque você está pagando, porque está colocando. Eu digo muito para as pessoas, hospital é um hotel. Você vai ter alta estação, baixa estação, tem períodos que ele é mais caro, tem períodos que ele é mais barato. Então não adianta você achar que eu vou botar dinheiro agora, eu vou conseguir ser operado antes, eu vou conseguir fazer agora. Nem assim você não consegue. E as pessoas têm muito essa ligação, acho por uma questão financeira mesmo. Isso, é como se fosse comprar mesmo, né? Teoricamente, assim, Exatamente. falando abertamente. Exatamente. Sem pudor. Mas também trazendo o link da questão do caveira, que as pessoas têm a sensação que vão ficar uma caveira, que tem esse mito. Existe a cirurgia reparadora, né? Que aí ela é um link primordial ou não
para a bariátrica? Sim. O que é que acontece? A cirurgia reparadora, ela hoje no Brasil, ela já é considerada como um critério pós-cirurgia. Então, você já pode, fazendo a cirurgia bariátrica, a cirurgia revisional, você vai ter direito no futuro a fazer a cirurgia reparadora. Independente se a cirurgia bariátrica foi num plano e depois você migrou para outro tipo de plano. Isso. O paciente, ele tem esse direito de colocar, que é uma dúvida que os pacientes chegam muito dizendo e que, infelizmente, a gente ouve um monte de indicações erradas. Como a gente estava falando aqui, o que a gente estava conversando de antes de utilizar o podcast exatamente para ter essas informações melhores, infelizmente você pega profissionais que teoricamente são da área e dizendo coisa completamente louca. Aventureiros, né? Pois é, exatamente. O que eu ouço isso, não, porque eu fui em tal advogado e ele disse que eu já tenho que entrar diretamente com um processo contra o plano de saúde para botar, mas você está ainda num período de carência, como é que ele não percebeu que você estava na carência? Ou então eu fui no médico tal e ele disse a mim que não pode fazer, mas se eu pagar por fora vai ter. Então você tem os maus profissionais nas áreas, seja de direito, seja médico, que acaba complicando, deixando o paciente completamente louco, porque é uma coisa que foge muito da realidade do dia a dia de todo mundo. Seja um processo, ninguém fica processando todo mundo por aí todos os dias, então a pessoa não sabe os caminhos que tem, muito menos você está com um trabalho relacionado à saúde, você não tem isso também no dia a dia de ter essa vivência, porque eu vou seguir por esse caminho, eu vou solicitar assim pro plano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não tem. Tem uma pergunta que é difícil, é o seguinte, existe emagrecimento fácil? Assim, não. Quando você fala em bariátrica, é um caminho fácil, porque eu tenho uma amiga que fez, ela teve que fazer um jejum, não sei quantos dias antes, não foi, depois continuou no jejum. Não tem. Eu tenho um paciente meu, chamado Otávio, que foi interessante. Ele fez a cirurgia, ele agora deve estar quase 2 anos de cirurgia. Quando ele estava com 1 ano de cirurgia, ele foi para um churrasco na casa de um amigo dele, coisa de colégio, de amigos de colégio. Ele tem 40 e tantos anos de idade. E ele chegou e estava lá, todo mundo jogaram futebol tal. Quando foi depois, o grupo de amigos, tinha lá 20 homens, 25 homens, ele chegou e foi para uma mesa, separada, todo mundo comendo churrasco. Ele tinha levado a comida dele, a marmita lá dele, separada com a comida e tal. E veio uma das pessoas que não tinha tanto contato com ele, mas que estava lá na festa no dia, chegou para ele e fez, Otávio, e aí, essa comida aí? Aí ele fez, não, é porque eu fui operado e aí eu gosto de comer agora tudo certinho e tal. Aí ele fez, foi operado de que ele não fiz bariátrica. Ele fez, e tu precisava de bariátrica? Ele fez, precisava, emagreci quase 50 quilos, 46 quilos, em 1 ano e pouco da cirurgia. Ele fez, mas tu emagrecesse tão bem, por que tu escolheu um caminho tão fácil para fazer isso? Por que tu não fizesse só com dieta e com exercício físico? Aí ele fez, ele disse à pessoa, ele fez, eu passei tantos dias na dieta pré, sofrendo para poder tomar só líquido na hora que eu estava querendo comer de tudo. Eu me operei, passei pelo risco cirúrgico, risco anestésico. Quando foi 1 mês e meio depois da cirurgia, eu estava com passagem comprada com minha família para ir para Gramado, todo mundo comendo fundi, isso, aquilo, e eu tendo que me segurar em relação a tudo. Hoje em dia ele nada, joga tênis, faz academia 3 vezes na semana, um monte de coisa, e aí chega uma pessoa para dizer, escolheu o caminho mais fácil. Eu sempre digo que as pessoas só veem o glamour, né? Ninguém vê a guerra. Exatamente. Todo mundo, na visão de todo mundo, tudo é muito fácil, mas ninguém, inclusive, nem vê o que você trilhou e às vezes nem consegue encarar o que você trilhou, né? Exatamente. E fica muito difícil para você, porque você entra muito em julgamento. Saúde é uma coisa difícil, porque entra muito em julgamento sobre a vida do outro. Você vê isso em cirurgia plástica, você vê isso em dermatologia, você vê isso em bariátrica, tirando cânceres, que normalmente é um senso comum, que a pessoa faz, não, se operou porque está com câncer. Mas o resto, as pessoas gostam muito de fazer os julgamentos na vida do outro sem se pôr no lugar, muitas vezes. Falando de link, assim, falando da minha vida pessoal. Todo mundo diz, Marcela, se tu for emagrecer, tu vai virar o quê? Um esqueleto. Todo mundo já fala assim, como se eu fosse super magra. Eu não sou e nem me acho super magra, mas assim, eu tô com colesterol alto. Aí, a pessoa, juro por Deus, faz, assim, impossível. Eu disse, eu não tô inventando aqui que eu tô com colesterol. Tu quer ver o meu exame? Vai lá no laboratório pra ver se teve alguma coisa errada. Quer que eu repita? Vou repetir pra tu tirar a conclusão. Mas é exatamente esse julgamento de uma pessoa que não é da área. E que, inclusive, fica, assim, tendo a percepção que ela mesma cria que uma pessoa magra não pode ter colesterol alto, por exemplo, que era aí o julgamento dela, né, no caso. E, veja, gente, pelo amor de Deus, eu acredito que hoje a gente está em 2022, a gente está chegando já em 2023. Isso para mim é um choque. Eu sempre falo assim como algo muito forte, porque, gente, a gente está em 2023, a tecnologia está aí, só as redes sociais. Então, assim,
tem muita informação que não é válida, né? Que, na verdade, não tem responsabilidade por trás daquela informação. Mas tem muita informação válida, com responsabilidade. Então, não cabe mais esses julgamentos, né? Não cabe mais você, na verdade, ter uma conclusão da vida de outra pessoa. Quem é que vai indicar essa bariátrica? É você. Não, é um médico especialista. Mas eu acho, Marcela, né? tem muito... Eu acho que talvez essa facilidade que você tem de informações hoje em dia, as pessoas não sabem ser críticos muitas vezes com isso. E aí acabam levando para um outro caminho diferente, que é, não, eu já li um pouquinho sobre isso aqui, então agora eu já sou especialista sobre isso aqui, eu posso fazer julgamento sobre o que os outros estão falando. Eu até brinco sempre, dizendo que até que na nossa área, teoricamente, né, a gente não tem tanto isso. Tem muito, mas não tem tanto quanto eu acredito que seja na medicina, porque todo mundo acha que virou médico, né? Doutor Google acha que todo mundo fez ali a faculdade de medicina no Google. Tipo, fulaninho passou isso, já pesquisa, faz isso. Tipo, isso serve pra isso. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu sempre digo aqui que... tudo aparece que você fez, né? Tipo, eu tomava um remédio pro coração. Aí eu botava... Tal remédio engorda, aí aparecia 500 sites, aí um dizia que engorda. Aí você se prende àquele. Olha, não. Você se pega aquilo. Tal remédio engorda, aí ele, não, eles não engordam. Eu sempre digo aqui que você, né, que escuta a gente ou que não escuta a gente, todo mundo deve procurar pessoas especialistas, né? E que também a gente, o profissional especialista, a gente tem a responsabilidade com a gente, com a nossa profissão e com o paciente de justamente isso, indicar quando é para indicar, não quando o paciente justamente chega, né, de, não, mas eu pago, não, calma, não. O que está em jogo, às vezes, é a sua vida, é a sua... Eu falo muito para os pacientes isso, que você, quando vai para o médico, você tem que ir para o médico para ouvir o que você não quer. Para você ouvir só o que você quer, você não precisa ir para o médico. Você vai lá, lê na internet, você lê, você procura o que é que você... o que é que está querendo exatamente, o que é que você vai querer fazer. Pronto, eu quero fazer isso aqui. Aí você vai, se embasa, se você vai para o médico, você vai ouvir para o que você vai querer ouvir, mas também o que você não quer ouvir, para você ouvir verdades também. Então, muitas vezes os pacientes não entendem isso. E aí ficam achando, porque eu fui para o médico tal e ele está sem ver. Uma coisa é o cara ser mal educado, é o cara ser muito sério e não ter contato com o paciente, etc. O outro é você ir para o médico, você gosta, etc. E você ficar com raiva porque ele falou uma coisa que você não queria ouvir. Então, provavelmente, se ele falou, ou ele é louco de ter falado uma coisa que não era para falar, então ele tinha motivos para dizer aquilo. É muito engraçado. Eu tava falando com o Dr. Guilherme que eu tenho uma amiga que ele sabe quem é, que é a Ariana, né? Sim. E a Ariana coloca muito Implanum, que é um método contraceptivo. E aí eu falei pra ela... Ela é ginecologista. Ela é ginecologista. Eu falei com o Dr. Guilherme antes sobre isso. Essa amiga, como ela é ginecologista, ela bota muito Implanum, que é um contraceptivo. E eu falei com a Ari, vê, eu queria botar, mas isso não vai engordar, não. Ela fez, amiga, vê, o que tá te engordando é o macarrão que tá comendo. Não vai ser a culpa. Isso é engraçado, as pessoas ligam como se só uma coisa da vida da pessoa estivesse dando como se fosse problema. uma coisa que fosse assim, me engordar, tipo, enquanto eu tô lá comendo tudo, bebendo tudo, fazendo tudo. Quando eu falo sobre isso com os pacientes, sobre causas porque para você aprender como emagrecer, você primeiro tem que, antes de pensar numa cirurgia, você tem que entender por que é que você engordou. Então, depende muito de uma autocrítica que as pessoas vão fazer a respeito disso. E sempre os pacientes ligam sempre um ponto único. Quando não é, para engordar, você tem 5 fatores que vão estar agindo em você. Você vai ter a genética, que não tem como você tratar, é uma coisa que está vindo da família, foi passado de descendente, a pessoa vai passar para os filhos, netos, e etc. E você tem 4 causas, que são causas que estão relacionadas diretamente ao dia a dia da pessoa. Erro nutricional. Então, muita gente tem um mito de que eu vou engordar porque eu estou comendo muito. Pouquíssima gente engorda porque come muito. Quem come muito é pedreiro, que está gastando muita energia durante o dia, estivador no porto, que está gastando muita energia e que come demais. Senão você come errado. Aí é horário inadequado, quantidade inadequada, qualidade inadequada. O que tá comendo, Pois é, que é a qualidade, quantidade. E o do meu filho. Eu amo também. Eu tô firme e forte. Em segundo lugar, atividade física, sedentarismo, que é muito comum hoje em dia na vida da gente. Em terceiro lugar, alterações de hormônio, principalmente em mulheres. Aí você entra gestação, menstruação, menopausa, síndrome de ovário policístico, endometriose, que ficou famoso agora com a Anitta. E, por último, questão psicológica, emocional, que vai estar muito relacionado à ansiedade. Então, você tem 4 fatores que agem no dia a dia e que dependem dessa autocrítica do paciente para
poder colocar. Se você usa uma coisa, não, eu estou engordando por causa do Implanon. Então você está ligando uma coisa hormonal e aí a parte nutricional e atividade física e emocional, como é que está agindo nisso aí no dia a dia? A mesma coisa que eu sou nervoso demais e desconto na comida, certo? Mas e aí, o que é que você está comendo? Qual é o horário que está comendo? Está fazendo exercício físico para combater isso, pelo menos? Está tentando tratar essa ansiedade? E as pessoas não estão. Aí vem a história do efeito sanfona. A pessoa subindo e descendo de peso o tempo inteiro, sem conseguir estabilizar o peso a longo prazo. É engraçado, viu? Marcelo deve saber, mas doutor Guilherme, quando eu emagreci com o Ozempic, né? Eu usei uma vez sem prescrição e a outra com prescrição. E aí eu compartilhei isso no Instagram, né? Misericórdia, tu ainda compartilhou? Socorro! Eu compartilhei, o pessoal disse assim... Além dela tomar sem estar prescrita, ela ainda compartilhou. Ele compartilhou o erro. Compartilhou o prescrito, pelo menos. Eu acho que eu compartilhei só É o melhor, prescrito. vai. Agora eu tô compartilhando o prescrito também, mas enfim. Eu compartilhei. Mas assim, quando eu teve prescrito, eu tava com colesterol alto, triglicerídeo alto. Tava, tipo, dislipidemia, né? Que o médico disse que eu tava com isso. E aí eu usei, mas eu parei, enfim. Mas eu achei muito sofrido, perder peso com o Ozempic. E depois eu tive uma mudança de vida, eu comecei com uma nutricionista, que até ela vinha, né, que era a Thaís Rosal, nutricionista, endócrino, enfim. E aí eu falei, gente, véi, era muito mais difícil perder peso com remédio, E com o remédio eu ficava me sentindo mal, eu fiquei de cama com o Ozempic, eu fiquei mal mesmo, assim, muito enjoada, enfim, vários efeitos adversos. E com a dieta, eu consigo levar minha vida normal, Tem um sacrifício? Tem, eu não como tudo que eu quero. Mas tem um sacrifício. E eu acho que deve ter muito isso também, quando chega no consultório, principalmente o paciente, que ele não vai ter indicação da bariátrica, né? Tem muito. Assim, as pessoas tem o que a gente estava falando, não é o caminho mais fácil, mas muitas vezes você tem no inconsciente de que é o caminho mais fácil você ir para a cirurgia ou de você tomar só o remédio e ficar. Você não vê o todo da questão e aí você começa a focar somente em uma coisa achando que aquilo vai dar certo, vai dar algum tipo de problema. Você vai ter indicações e contraindicações em relação a tudo isso, seja para exame, seja para a própria dieta também. Eu brinco, até a água, se você tomar em muito excesso, você vai começar a ter edema, você pode ter problema pulmonar, você pode ter um monte de coisas. Então, nada nos exageros vai. Só que hoje em dia as pessoas partem muito para o exagero. É a história das dietas de jejum intermitente. A pessoa passa lá 24 horas e depois ainda vai postando no Instagram. Tô há 24 horas sem comer e tô aqui no... Tô comendo ovo 10 dias, eu fico comer ovo 10 dias, O que me preocupa é que eu acho que muita gente, acho que inclusive pelo que a gente vive hoje, né? A gente tem informações instantâneas, tudo é aqui, é agora, nesse momento. A gente vive uma sociedade assim, ninguém tem mais tempo de esperar, digamos assim. E aí as pessoas focam muito no agora. É óbvio e é inquestionável que uma cirurgia bariátrica, quando ela for indicada, ela vai ser feita, né? Se você tem a indicação daquele médico competente para indicar aquilo. Mas, quando não é você que vai ditar o seu tratamento. E assim, você não deve, obviamente, quando você não tem a indicação da bariátrica, optar simplesmente porque você quer, ou, sei lá, usar um remédio, ou de um desses 4 tipos, né, da questão dos caminhos da junção para o emagrecimento, digamos assim. Não é uma coisa só. Você tá pensando no aqui e no agora, mas você tem uma vida inteira. Então, tipo, nada muda se você também não mudar. Né? Que eu acho que era um link que eu ia fazer com a questão da bariátrica, do pós, né? Porque assim, esse paciente, tudo bem, ele tem indicação, ele vai fazer a cirurgia, ele vai ter o pós-operatório, mas e a vida dele depois? Como é que segue, né? O que se recomenda, o que ele também precisa mudar nele, inclusive mentalmente, muitas vezes os pacientes, eles têm a impressão de que eles não vão precisar fazer mais nada na vida depois da cirurgia, que a cirurgia vai manter a pessoa magra para o resto, ou também com medicação. Acontece muito isso, né? Eu vou tomar o remédio agora, eu vou emagrecer e para o resto da vida eu vou estar magro. Quando não é, você tem controle da doença, você não tem a cura da doença. Então, numa doença que você só tem o controle dela, você vai ter que fazer uma manutenção daquilo ali para o resto da vida. O paciente, ele vai ter que estar o resto da vida dele fazendo esse acompanhamento e vendo como é que está todas as taxas dele, como é que está o acompanhamento. E para isso ele vai ter que ter mudanças também de comportamento, são as mudanças dos hábitos que a gente estava falando, e que ele tem que mudar a rotina dele para que entre dentro daquela nova expectativa que ele está tendo, senão ele vai ter dia após dia problemas com o reganho de peso, ele vai ter que estar voltando para as medicações no passado, ou se ele fez a cirurgia, ele vai estar tendo problemas com todos o
pós-operatório que tinha sido indicado para ele. Então você tem 6 meses depois da cirurgia que você precisa estar tomando as medicações de forma correta, tem que estar tomando suplementação para que no resto da vida você não precise mais tomar. Se ele não faz aquilo correto nos 6 primeiros meses depois da cirurgia, ele vai passar o resto da vida tomando ferro, tomando vitamina, tomando isso, aquilo, porque ele não fez a reposição certa no momento que era para fazer. Só que, mais uma vez, depende dele, depende de uma boa orientação do profissional. E aí muitas vezes você tem um paciente que não está querendo seguir a orientação e um profissional que está sem paciência de passar essa orientação para o paciente. Então, acaba vindo os erros. É engraçado isso, porque eu sempre achei que a pessoa que fizesse bariátrica, ela ficasse para sempre obrigada no... Eu acho que uma junção perfeita, digamos, que uma conclusão, sem ser uma conclusão eterna, seria sim um profissional com competência, né, e com responsabilidade, e o paciente também fazer a parte dele, né, porque todo mundo tem que fazer a sua parte. Exatamente. O problema é que você tem as duas coisas, o paciente sem paciência e o médico sem paciência, aí acabou tudo, você não vai ter continuidade no processo. Doutor Guilherme, encaminhando aqui para o fim, a gente conversou antes, eu perguntei se você tinha seu próprio consultório. Eu posso falar de você, que você tem quase minha idade, diferente de Marcela, né? Mas, enfim, eu vou perguntar uma vai ter que chamar você de senhora, então eu chamo de senhora. Nossa, eu tenho que chamar senhora. Não, licença, tá? Qual foi, assim, a gente convidou, eu e a Marcela, a gente sempre conversa sobre quem vai convidar, quem a gente vê como referência na nossa ótica, né? Claro. E, obviamente que a gente tá aqui, né? Mas, enfim, a gente viu como referência, como outras pessoas a gente achou boa, mas a gente fez, não, vamos chamar o Dr. Guilherme. A gente achou ele tipo, muito diferenciado, um médico diferente, né? Do que produz conteúdo, do que tá lá no Instagram. E como tu tem consultório, eu queria te perguntar uma coisa. Quando foi que tu se viu, assim, como referência nessa área? A gente viu como referência, a gente acha referência em Pernambuco. É o seguinte, acabou aquela coisa que vai acontecendo tudo sem você ter muito planejamento. Eu tinha planejamento assim, não, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer medicina por causa disso. Sempre fui muito objetivo no que é que eu queria escolher. Teve uma vez até que eu fui para um programa para falar disso, sobre empreendedorismo. Lá dentro, que fui eu com um amigo meu. Comum isso, na e aí, o que é que acontece? Foi mais uma necessidade que eu fui notando. Você tinha um gap aqui em Recife muito grande, uma distância muito grande entre o cirurgião mais novo que eu e eu começando. Então, tinha lá o cara que era mais novo que eu, que investia realmente em bariátrica aqui em Recife, etc., tinha quase 14 anos a mais que eu. Então, tinha uma diferença. Os pacientes, quando procuravam, eles já tinham aquela imagem de que o cirurgião bariátrico é uma pessoa que já está com a idade bem mais avançada. E eu estava voltando aqui para Recife com 30 anos de idade e vendo o que é que eu ia botar. Tem exatamente 7 anos o consultório. A clínica. O consultório tem mais um pouco mais de tempo, porque eu tenho uma clínica e tenho um consultório em locais separados. E aí eu cheguei e fiz. O que é que acontecia? Eu perdia muito paciente. O paciente vinha, ele até gostava da consulta, mas ele ia embora porque ele não tinha muita confiança. O cara é muito novo, eu vou para um que é mais velho, os outros que eu fui, os outros 2, 3. Porque dificilmente a pessoa opera bariátrica com o primeiro que ele vai. Ele opera com o primeiro cirurgião que ele vai se ele tiver uma indicação muito forte. Então é um médico que ele confia demais que indicou, ou então um parente que é muito próximo dele, um amigo que é muito próximo, ele vai só para um cirurgião. Alguém já fez. Se não, ele vai para 3, 4 cirurgiões para poder conversar sobre alguma coisa. Isso seja para qualquer tipo, seja bariátrica, câncer, qualquer coisa. Cirurgia não é uma coisa que você vai de imediato e já decide. E aí, o que é que acontece? Eu perdia muito paciente. Os pacientes, eles não voltavam. Eles iam, eu tinha muita consulta de primeira vez, os pacientes não voltavam para autorizar a cirurgia. E eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer para poder criar eu não vou esperar mais 15 anos para poder ficar com cara de mais velho, para poder começar a atender e ter um volume maior de cirurgia. E aí eu tive a ideia, eu fiz, eu tenho que ter credibilidade em alguma coisa. Credibilidade vai ser, primeiro, eu vou ter que ser extremamente sincero com tudo que eu disser ao paciente. Se eu achar que ele tem indicação de fazer, eu vou dizer que ele tem indicação. Toda semana as pessoas surpreendem. Eu cancelo um monte de cirurgia. O paciente está com tudo pronto. Hoje eu atendi uma volta de um paciente que já tinha vindo para mim há 2 meses atrás, com os exames todos prontos, e eu disse a ele que não iria operar ele. A Lucas, o nome do paciente. E eu falei, Lucas, eu não vou lhe operar. Você não está preparado para se operar por causa disso, disso e disso. Mostrei para ele, ele ficou chateado no dia, saiu, mas quando foi hoje ele voltou. Ele fez, Guilherme, eu conversei com a psicóloga, foi bom esse tempo agora, foram 2 meses que fizeram realmente diferença, eu organizei as coisas em casa e etc. E organizou tudo isso. E aí,
o que é que acontece? Eu fiz, primeira coisa eu vou ter que ter um comportamento que seja um comportamento que chame a atenção dos pacientes. Segundo, eu não vou poder estar preso em relação ao horário, de chegar e dizer, vou ter que atender você aqui em 10 minutos porque eu tenho mais 40 para atender aí fora para colocar. E eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer isso sem não prejudicar essas duas coisas? E veio a ideia da clínica, que foi, tive umas conversas na época, a gente acabou fazendo o Senos, que é Centro de Obesidade e Sobrepeso, eu com minha sócia, que é nutricionista, e aí a gente tentou procurar caminhos para colocar. Então, primeira coisa, você chega lá, todo mundo chega, que clínica linda e tal. Então, as pessoas já criavam uma coisa que era, a clínica é top. Visual, ele está atendendo aqui, é o visual. Ele está atendendo aqui, então é questão de que realmente ele já tem algum tipo de experiência, alguma coisa. É até engraçado que o pessoal ia para, logo no início, né, quando abriu, hoje em dia, já boa parte dos pacientes já é de indicação. Antigamente as pessoas viam na internet, viam isso, aquilo e acabavam batendo lá. Chamava atenção, clínica de obesidade. Ia lá e aí marcava, quero marcar com o médico. E acontecia muito de chegar para as secretárias, era atendido comigo, e aí quando saía, fazia, eu gostei muito dele, mas pode marcar para outro médico para mim? Aí ela faz, não dá, só tem ele aqui. Aí fez, mas só tem ele e o restante das salas? Não, tem nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, mas de médico só ele. Fez, mas só tem ele de médico, não tem ninguém mais velho? Não tem não, porque ele é dono daqui. E aí fazia, ele é o dono. Aí tipo, o fato de ser dono já criava credibilidade de uma coisa que eu tinha passado 1 hora conversando com a pessoa e a pessoa não tinha criado essa credibilidade. E de repente o fato de ter aquilo ali colocou. Então eu acho que um ponto positivo disso foi exatamente essa questão. É um pouco difícil, você empreender, o que a gente estava conversando um pouco antes, é um pouco difícil você fazer isso aqui no Brasil. Agora, foi uma coisa que eu meti a cara e fiquei insistindo, exatamente, foi muito mais pela credibilidade, não que eu tivesse o sonho de que vou ter uma clínica que vai ser muito grande, que vai ter isso, aquilo. E eu comecei a notar, respondendo agora a sua pergunta, eu comecei a notar que realmente as pessoas estavam levando a sério, estavam entendendo o que estava fazendo, a partir do momento que chegou uma paciente para mim, ela fez, Guilherme, foi uma paciente que eu operei, ela teve uma fístula em pós-operatório, que é uma complicação que pode acontecer pós-cirurgia bariátrica. Não erra o médico, né? É importante ressaltar, exatamente, né? Que não erra o médico. E aí, depois disso, ela fez o tratamento inteiro e tal, e ela chegou um dia e ela chegou com a irmã dela para se operar lá. E aí, ela veio, ela fez, minha irmã tá querendo se operar também, tal. E ela saiu. Quando ela saiu, aí ela voltou para pegar e esqueceu uma garrafa d'água dentro do consultório. E quando ela voltou, aí eu fiz, fulana, ela vai fazer, e você vai fazer ela comigo. Ela fez, Guilherme, muito mais importante, eu sei, porque eu estranhei, na hora que ela falou, minha irmã vai fazer, eu fiquei com a cara meio assim na consulta e tal. Aí ela fez, muito mais do que ter tido qualquer problema depois da cirurgia, foi a segurança de você ter passado, que você me passou depois do procedimento, que hora nenhuma eu fiquei estressada, não fiquei nervosa, nada, com tudo que aconteceu, e ela teve um monte de coisa depois da cirurgia, que eu brinco com ela, que ela é um compêndio de cirurgia, de complicações cirúrgicas, ela teve tudo que você imaginar, e ela mesmo assim, ela passou por tudo, ela estava muito tranquila durante todo o processo, e a irmã também foi. Então eu acho que foi quando deu o estalo assim de que as pessoas estão confiando no que está sendo feito. É muito engraçado isso, porque tem 2 observações que eu acho relevante. E no Instagram às vezes eu falo sobre isso, que é o seguinte: primeiro, quem tá entre 30, não é você, tá? Quem tá entre 30... Tá vendo que eu tô sofrendo isso? É bullying aqui, viu? O bullying. Quem tá entre 30 e 40 anos é a faixa etária, e assim, eu estudo muito sobre empreendedorismo, leio livro, faço curso e tal. Quem tá nessa faixa etária, ela gera credibilidade em qualquer faixa etária. É diferente de quem tem menos de 30. Eu sofri muito com isso, eu sofro, na verdade. E é como se às vezes, eu tava até no episódio anterior falando que, dependendo de como eu estou, se eu chegar com uma blusinha rosinha, assim, uma coisinha mais menininha, né? Fofinha, as pessoas dizem, essa pirralha tá fazendo o que aqui? Nem quem é? Até o próprio juiz não olha pra mim. Todos os dias que vocês me verem, eu vou estar de terno, eu vou estar de blazer e barba, que eu não tenho paciência pra nada, mas fico com barba por causa disso, porque senão as pessoas geram isso. E fazendo uma observação, a gente inclusive tem um episódio que fala disso, da questão da imagem, né? O que você transmite. Que aí o senhor tava fazendo É involuntário. O senhor tava fazendo analogia à clínica, né? E eu acho que quando a gente realmente, assim, não é só a gente se ver, mas como as pessoas veem quando elas voltam, são as duas coisas. Sim, é muito importante a imagem. É muito, porque inclusive às vezes a gente tem referência numa área e a nossa imagem quebra.
Sim. né? Tipo, o que a gente é. Então, quando a gente junta a imagem com ser um bom profissional e, além de ser um bom profissional, prestar um bom serviço, porque é muito fácil ser bom no bom, mas bom no ruim não é todo mundo que é. Eu acho que é o combo perfeito, entende? Porque, assim, não adianta a gente ter uma super imagem quando a gente não é bom. Né? Essa pessoa, ela chega, mas ela não volta. Exatamente. Né? E o contrário, né? E o contrário também não funciona. Não adianta, como eu falei, às vezes a gente tem uma super referência, mas a gente tem uma imagem, uma coisa que as próprias pessoas se sentem inseguras de estar com essa... Quebra, choca, né? Assim, não converge. Então, assim, eu acho que de fato, quando a gente dá uma junção perfeita, porque eu realmente vejo, e não é só a questão da medicina ou do direito, são vários profissionais, em qualquer outra área, que tem uma questão de uma imagem muito forte, mas quando você contrata aquele serviço, e é como eu estou dizendo, não estou falando de medicina, de direito, basta, pronto, um exemplo, talvez uma tábua que você vai comprar. Você não tem aquela sensação, feeling, o que você sentiu com aquele serviço que foi prestado. E a medicina é um serviço, o direito é um serviço, né? A gente vende, a gente faz um serviço para uma pessoa. Quando ela não tem essa sensação, gente, não tem nada pior para, assim, não ser compatível com você e para o que você quer, inclusive com o que você sabe, né? Quando você gera naquela pessoa isso. E aí lembrar que aquela pessoa é um ser humano, né? E a gente tá lidando ali com uma pessoa que tá passando por um problema. E eu acho que falta muito isso, assim. Falta. Eu acho a parte de serviços da gente, apesar de a gente estar numa das maiores cidades aqui do Nordeste, eu acho que a parte de serviços... Medicina também é muito forte, né? É muito forte. Você tem poucas cidades que têm um nível de saúde que Recife tem aqui no Brasil. Então, você compara, são as grandes capitais, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. São as cidades que têm maior desenvolvimento nisso. E mesmo assim, essa parte de serviço da gente é muito ruim. As pessoas não se preocupam muito com isso, como lidar com a outra pessoa, como é se você está conseguindo sanar aquela expectativa que a pessoa tem. Isso eu acho que parte de tudo, Marcelo. Eu acho não só de medicina e direito, como a gente tem como isso tudo. Em tudo. É de restaurante a atendimento numa loja. Uma loja. A gente veio conversando sobre isso no carro. Sobre do atendimento de algumas lojas, quando a gente, sei lá, vai optar por alguma compra ou uma prestação de serviço. E assim, eu acho também que é importante dizer que isso precisa ser genuíno, porque tem muita gente querendo fazer isso bem robotizado, forçado, e essa imagem não sustenta, né? Assim, a longo prazo, que é o longo prazo, ninguém pode pensar no agora. Você cria meio que uma máscara que as pessoas com o tempo começam a notar também, que você está sendo muito... Você não consegue, porque você não está sendo verdadeiro, né? É como eu disse, muita gente pensa no aqui, no agora, mas gente, calma, a gente é jovem, né? Não só existe o hoje, existe uma vida, então como é que você vai construir isso? Você consegue sustentar até você falecer, né? Então, assim, é importante ser dito. E, assim, eu tô feliz porque a gente, como o Iris falou, você é uma referência. Eu acertei você. Você é uma referência em uma hora. Pra gente, não só pra gente, né? Há pacientes também que a gente conhece que tem, né, o seu serviço e é massa, assim, ter, assim, um diálogo construtivo, né, de referência, com técnica, de uma pessoa que entende muito e que, além disso, também é uma pessoa que enxerga o ser humano como ser humano. É o que a gente se preocupa muito aqui, sabe, doutor Guilherme? Porque a gente chama, e a gente tem a responsabilidade com quem a gente chama, com quem tá aqui falando. Como o Iris sempre diz, esse podcast vai ficar gravado. Tipo, daqui a 30 anos ele vai estar lá no YouTube, vai estar lá no Spotify. Será que ainda vai existir isso no YouTube? Eu acho que sim. Eu não sei. Eu já não sei, mas tá tudo mudando tão rápido. Não sei. Então, assim, é muita responsabilidade. Então, muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. De verdade, de coração. A gente agradece bastante, né, Iris? É isso. Obrigado pelo convite Guilherme. também. Eu agradeço demais. Assim, a gente tenta trazer pautas que são importantes, como eu te disse de começo. Essas pautas pra gente são prioritárias e a gente tá aqui para trazer informação, principalmente para o usuário, né, para a pessoa que está interessada nessas pautas. Minha voz já tá falhando, mas enfim, é isso. Eu agradeço demais o convite. Eu sei que seu tempo é corrido e agradeço muito por ter aceitado. Obrigado pelo convite. Foi muito bom. E o papo foi muito legal. Então, é isso, gente. Desculpa, tá? Mas é porque a gente sempre não sabe muito, que é uma tecnologia nova pra gente. Então, assim, sigam, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no canal, comentem e sigam nossas redes sociais, que é @podedireitoalponto, @Marcela Anes, Marcela com 2 L's, @Guilherme, @guilherme.da.conte e @IrisNB Machado. É isso, valeu! Valeu, gente! Tchau, pessoal.
Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.